complicações de cálculo renal, alterações cardiovasculares, porque está ingerindo cálcio demais, são muito maiores do que o benefício da fixação do cálcio. Ainda mais porque, às vezes, o cálcio ele não fixa, não é porque a ingesta de cálcio é baixa, é porque o cimento que a gente coloca na casa, ele é fraco e o tijolo não segura. Então, às vezes, você tem tijolo suficiente, mas o elo de ligação entre os tijolos que é o problema. Então, dentro do organismo, isso também é verdade. Às vezes, você tem cálcio suficiente, mas por alterações hormonais, ele não se gruda ao osso. Então, eu vou comer mais cálcio. Aí você vai ter outras complicações e não vai prevenir as fraturas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma dieta balanceada é mais que suficiente. A prática de exercício físico, então, é melhor ainda. Às vezes os pacientes falam, mas eu faço hidroginástica, eu faço natação, eu faço bicicleta e minha qualidade óssea não melhora. É verdade, pode acontecer. O Schwarzenegger, ele é daquele tamanho, ou ele era, né, pelo menos, forte, não porque ele fazia muita atividade de musculação. E a hipertrofia muscular obedece ao estímulo. O osso é igual. Exercícios de impacto são importantes para que esse mecanismo de formação e absorção óssea seja feito. Então, corrida vale a pena. Mas eu não vou pegar um paciente com uma artrose de joelho, uma artrose de quadril avançada e colocar ele para correr. Muito pelo contrário, ele não vai aguentar, ele vai piorar desses sintomas. Por isso que não existe uma receita de bolo para todo mundo. A gente tem que avaliar a capacidade física e a capacidade atlética de cada indivíduo para ver qual que é a melhor proposta de esporte. Mas, de uma maneira em geral, esportes que tenham algum grau de impacto são muito bem-vindos na prevenção de osteoporose. Não adianta a gente achar que só ingesta alimentar vai ser o suficiente. Só alguns tipos de remédio. O uso de condroitina. Quem toma condroitina, sulfato de condroitina e glucosamina aqui? Ou Condroflex, ou... É verdade. Não existe evidência científica que essas medicações são capazes de reverter um quadro de osteoartrose já instalado. Mas parece que a velocidade com que a cartilagem vai ser degenerada é menor em pacientes que tomam esse tipo de medicação. O FDA, ele se posiciona, ele libera isso, mas tanto que nos Estados Unidos essas drogas são vendidas não necessariamente em farmácias. Qualquer Walgreens da vida, qualquer... né, você encontra isso. Isso é encarado nos Estados Unidos como um suplemento alimentar, não necessariamente como uma droga, como uma terapia para alterar o processo de degeneração. Então o recado que fica é: façam esportes. Fazer esporte não é algo de alta performance. A gente acabou de sair das Olimpíadas, a minha filha é uma judoca, ela viu aquilo lá, ela falou: papai, eu tenho que amanhã voltar a treinar. A gente não tem que ver o esporte necessariamente com aquela performance, mas tem que ver isso como qualidade de vida. Esse é um grande... A vitamina D virou um grande... Não vilão, mas um grande foco de estudo hoje em dia, né? Todo mundo que dosar vitamina D está com vitamina D diminuída. Ou as discussões vêm, ou a régua se tornou muito alta e todo mundo vai ter vitamina D diminuída, ou realmente existe um déficit populacional de vitamina D. Os geriatras hoje em dia prescrevem vitamina D com muita frequência. Para os ortopedistas, a gente investe muito mais nisso que eu conversei com vocês. Práticas de atividade física que acabam suplementando você não ter nenhum tipo de estímulo ósseo. Então, eu acho que, até se prove o contrário, geralmente o caminho do meio é de mais bom senso, né? É você suplementar um pouquinho de vitamina D, mas não deixar de fazer prática esportiva. É assim, a senhora tem que dosar a vitamina D, primeira coisa. Às vezes algumas pessoas já tomam vitamina D como prevenção, mas se a senhora dosar e a sua vitamina D estiver baixa, o geriatra, o endocrinologista, algumas vezes até o ginecologista acaba prescrevendo vitamina D para melhorar. Só que fazer só a vitamina D não vai ser suficiente para a senhora não entrar numa situação de osteoporose. Precisa fazer prática esportiva junto. São 2 fatores. Então pode tomar a vitamina D, mas não isolada, achando que só isso vai ser o suficiente. Tá? E essa história da vitamina K junto com D e com o magnésio? Esses complexos vitamínicos, né? Não, sabe por quê? Estão dizendo o seguinte: só o cálcio é aquilo que você falou. Não fixa onde é necessário e acaba entupindo as artérias, não é isso? Uhum. Agora, com a vitamina K, com a K, com a D e com o magnésio, digamos assim,
mais eficiente. É verdade? É mito? Não, eu acho que assim, a gente... Pelo menos nas pesquisas que a gente vê por aí. A gente não tem uma fórmula suficiente para toda a população, né? Eu acho que existe uma tendência, existe uma possibilidade de melhorar, né, com associações. Mas eu estou cansado de ver pacientes que se intoxicam porque tomar vitamina K não é tão simples assim. E às vezes o que você está procurando nesse polivitamínico ou nessas associações, elas não são a vitamina K. Elas têm outros fatores associados. Aquilo que vai te fazer bem em alguns aspectos, o resto vai te fazer mal. Então é muito individual. É você achar que um sapato 42 serve para a sala inteira. Não dá. Então você tem que passar no teu médico, tem que dosar tudo isso daí. E se você for fazer algum tipo de manipulação para suplementação, tem que ser muito individualizado para cada um. Não existe um remédio único. Mas pode ser feito. Mas o magnésio é importante. É magnésio, Sem magnésio, não absorve. o cálcio instala em artérias. O metabolismo dele muda mesmo. Tem que ter um equilíbrio, né? É que nem a história do doce de leite, né? É gostoso, mas come um pote sozinho, né? Não dá. Então tem que ter um equilíbrio. O senhor tem que ser avaliado e saber o potencial da tua articulação, o quanto ela ainda está estável. Isso vai fazer você correr mais ou correr menos, ou fazer mais musculação ou menos musculação. Existem atividades específicas para a tua cadeia muscular. O esporte ele é bem-vindo, na grande maioria das vezes. Só que ultrapassar a tua capacidade é onde você vai apresentar algumas lesões. E qual o médico que é indicado para dar esse tipo de orientação? Você pode passar primeiro com um ortopedista, e provavelmente o ortopedista vai fazer uma tabela com um fisioterapeuta dizendo qual é o melhor tipo de atividade que a senhora tem que fazer. O fisiatra é outro especialista nessa área. Por ser de conhecimento público, eu acho que não tem problema de comentar numa reunião como essa. Mas existem alguns atletas, Ronaldo, próprio Guga, Romário, eles não deixaram de fazer a prática esportiva deles porque eles quiseram. Eles não conseguiam. O Romário, por exemplo, o Ronaldo, por exemplo, você vê as últimas bolas, quando ele veio pela última vez para o Corinthians, ele não ia disputar aquelas bolas que ele tinha dúvida se ele pegava ou não. Pô, um atleta como aquele, perdeu uma jogada por um jogador adversário quase desconhecido, às vezes na carreira dele não seria uma coisa tão boa. Ele só ia em bolas que ele conseguia pegar. Por quê? Porque a lesão esportiva que ele teve era incompatível com performance esportiva. Ele não conseguia correr mais que aquilo. Não é que ele não queria, né? Você via que ele lançava muito mais do que corria atrás da bola. Porque as lesões que ele teve na patela inviabilizavam. De uma forma menos profissional, isso cabe para a gente também. Não é porque o senhor tem uma artrose de joelho ou tem uma artrose no quadril que você tem uma contraindicação formal de fazer alguma atividade de impacto. Mas não vai correr 10 quilômetros, não vai correr 5 quilômetros. Mas você pode fazer alguma atividade na esteira que estimule a musculatura, que estimule o osso. A gente pode fazer alguma estabilização dinâmica, fortalecendo algumas cadeias musculares que deixem sua articulação um pouquinho mais estável. Até o momento onde isso pode acabar sendo uma causa de dor. Aí a gente vai diminuir a tua prática esportiva, mas nunca deixar de fazer. O bem-estar cardiovascular, mesmo assim, eu também faço parte de grupo de corrida, né? E quando você vai correr com um médico, todo mundo vem depois no final do dia e fala, dá uma ajuda aí, que eu tô quebrado, eu tô assim e tal. O bem-estar cardiovascular numa corrida, você alcança muito mais rápido. Então você tem fôlego, você aguenta correr mais. Só que o teu joelho não aguenta, o quadril não aguenta, o tornozelo não aguenta. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre cardiovascular e músculo esquelético. Esse equilíbrio é que vai te dar longevidade no esporte. A natação também é bom. Cardiovascular é muito bom. Ela peca um pouquinho nesse estímulo mecânico da parte óssea, né, de não ter tanto impacto. Então um pouquinho de impacto tem que ter, proporcional. Então quando a gente fala em fratura no idoso, grande parte da região, a região transtrochanteriana é aquela região mais baixa que estava naquela foto do lado esquerdo. O colo do fêmur que estava para a prótese. Então, 50% vão estar nessa região. Como eu disse, né, como eu expliquei, esse é o paciente nessa situação, às vezes um paciente institucionalizado, né? Ele é assim. Ele chega nessa situação debilitada. Não dá para tentar compensar muito mais esse paciente ou investir clinicamente
antes da cirurgia. Nos Estados Unidos, então, até 2050, estimula-se que haverá quase que vai dobrar o número de internações com os pacientes com esse perfil, e o provisionamento é de quase 10 bilhões de dólares num país extremamente rico e que sabe utilizar o dinheiro baseado em estatística. Eles não vão pôr dinheiro naquilo que eles não consideram uma estratégia de mercado ou uma estratégia de prevenção. Então ele vai capitalizar ou ele vai utilizar esse provisionamento conforme a necessidade que eles já estipularam hoje para o futuro. Então é um dinheiro que eles vão colocar tanto para prevenir quanto para tratar. Porque se não prevenir, esse dinheiro vai ser pouco para tratar uma quantidade de pessoas com fratura. Nos Estados Unidos a gente tem uma grande discussão, né? Existem muitos colegas que vêm para cá, a gente vai para lá por causa da universidade. Eles têm um padrão nutricional um pouco diferente. E parece que isso está interferindo muito em metabolismo deles. Então essa parte hormonal deles é alguma coisa que está muito em discussão. E que pode realmente, às vezes, levar a alterações metabólicas e ter algumas fraturas um pouco mais jovens do que a gente imaginou que fosse ter. Então é muito da população da região. Né? Foi assim, acho que 10 ou 12. É muito prevalente. A fratura no fêmur, no idoso, é muito comum. A gente considera população geriátrica acima dos 60 anos. E 65 para algumas sociedades. Né? Então, a partir dos 60 a 65 anos, já entra nessa estatística. Para evitar esse tipo de coisa quando chega a nossa idade. Né? Então você tem que saber mesmo. Tem que ter uma dieta balanceada, né? Esses extremos de falar, eu só como proteína, só como verduras, só como fibras, né? Só como carboidrato. Nenhuma dessas funciona. Você tem que ter uma dieta balanceada, né? É uma ótima pergunta. Eu tenho pacientes, elas são muito vaidosas em alguns aspectos. E falam assim, eu andar de bengala? De jeito nenhum, né? A bengala, ela não vai evitar a queda. Mas a marcha com 3 apoios, né? Então, o apoio bipodálico mais a bengala, pode diminuir a energia de impacto no chão. Então, é mais difícil uma paciente que está andando normalmente, sem bengala, conseguir se equilibrar para não cair, do que ela já ter algum apoio, e aquilo que seria um trauma direto no chão, às vezes ela apoia o joelho porque ela tem mais um ponto de apoio. Então, todo paciente, primeiro, outra coisa que a gente vai lembrando das coisas, né? Assim, paciente idoso, principalmente quem mora sozinho, ele se medica. Então, você pergunta para ele, o que você toma de remédio? Eu tomo um vermelhinho assim, eu tomo um branquinho assim. E quantos branquinhos você toma? Eu acho que o branquinho 2 vezes ao dia. Não, o vermelho é 2 vezes ao dia. Não, era o branco. Então ele ele se medica abaixo do que precisava, ou ele está se medicando a mais do que precisava. Então ele tem a pressão, que era para ser controlada com um branquinho, ele toma 2 branquinhos. Então ele tem uma hipotensão e ele cai. Às vezes ele faz hiperglicemia, às vezes ele faz hipoglicemia. Ele tem as caixinhas que ele tem que pegar os remédios, mas ele não quer pôr o óculos, ele não quer ligar o aparelho auditivo. Ele tem a vida dele, a rotina dele, ele não quer ninguém interferindo. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Esse mesmo raciocínio serve para a bengala. Eu acho que tem que ter um apoio, sim, à medida que ele vai fazer uma caminhada, uma coisa que foge um pouco à rotina dele. A bengala é bem-vinda. Não como evitar a queda, mas se eventualmente ele for cair, é um ponto a mais de apoio para ele ter uma dissipação de energia na hora de ter a queda, na hora de ter o trauma. Aproveitando a ocasião, quando o idoso tropeça, tem alguma maneira de ter uma presença? Não dá, é muito rápido. É muito rápido, não tem como.
Não dá, é muito rápido, né? A gente tem que fazer de tudo para ele não tropeçar. Mas uma vez tropeçando, até o reflexo de defesa é mais lento. Então é muito comum trauma de face, trauma no punho, trauma no joelho. É muito comum. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Não tem uma técnica, né? Vai falar alguma coisa sobre as calçadas paulistas? Eu acho que a gente podia passar a tarde inteira falando disso, né? E olha como o tema é relevante, né? Quando a gente fala de uma doença que, às vezes, existe uma campanha nacional, a gente tem a Semana Rosa, a Semana Azul, a semana, todas voltadas para um tema que tem um apelo social muito forte, que é o câncer. Mas se a gente for olhar esses dados, ó, o risco de mortalidade de uma senhora de 50 anos, uma menina, hein, após a fratura do quadril, é o mesmo do câncer de mama e é mais alto do que o câncer de endométrio. E a gente acaba tendo uma política de prevenção dessas doenças muito maior do que as fraturas do fêmur. Isso que o senhor está falando passa por política de prevenção. Uma calçada mal pavimentada, com irregularidade, com a árvore. Todo mundo se preocupa com a poda da árvore. Ah, é verdade, eu também. Tenho um engenheiro na família, agrônomo, que se eu falar isso, ele vai querer me... Mas a quantidade de raízes de árvores para fora das calçadas, todo mundo pensa na árvore, mas não pensa no idoso que vai tropeçar ali e vai morrer, e vai ter uma fratura extremamente agressiva. Então essas são as taxas, né, de mortalidade de uma fratura de quadril, 2,8%, segundo esse autor, câncer de mama e câncer de endométrio. Então essa é como a gente conversou. A condição clínica do paciente, eu acho que todo mundo que opera idoso queria operar uma senhora nessa situação, né? Atlética, forte, uma... Imagina, é ela mesmo. E a gente tem, às vezes, o paciente que chega nessa situação. E é o que eu comentei com vocês desde o começo. Ele é assim. Ele não é que ele está assim. Então, às vezes, ele chega num pico hipertensivo. E a gente consegue fazer uma medicação para melhorar o risco de um AVC, de um fenômeno cardiovascular. Mas a gente não vai esperar ele ter uma pressão 12/8, que ele já não tinha antes de fraturar. Quanto mais num pré-operatório. Aqui, espera um pouquinho só. Essa é uma imagem que um colega cirurgião me deu do consultório dele, que é a senhora quebrando o fêmur antes de cair. Então, eu vou voltar aqui, e essa está com a bengalinha dela, como você comentou. Se ela não tivesse com a bengala, talvez ela não tivesse só a fratura do fêmur. Ela tivesse a fratura do húmero, ela tivesse a fratura do punho. Então, a fragilidade óssea pode cursar dessa forma. Em vez de quebrou porque caiu, ela caiu porque quebrou. Então, ela estava andando, ela estava pisando e ela chega nessa situação. Ela não tropeçou? Não tropeçou, ó. A mulher, acho que nem segurou a porta. Ó, a acompanhante estava abrindo a porta. Ó, ela nem olha para trás. Ó, quebrou e aí caiu sentada. E tinha o risco de ainda quebrar o outro lado. A porta bateu na bengala daquela senhora. Não bateu. A porta não bateu. Vamos ver de novo, vamos tirar essa dúvida. Ela consegue apoiar no braço da poltrona ainda. Ó, aí é o momento que ela quebra, ó, quebrou. Aí ela cai. Então essa é a situação clínica do paciente que chega no pronto-socorro. O paciente que é encontrado em casa com a perninha encurtada, aberta e rodada externa. As custas de ação de cadeia muscular. A musculatura glútea é capaz de fazer esse desvio na articulação. Mas, doutora, aí tem um erro também, né? Uma paciente nessas condições, ela foi ao médico sozinha? Eu acho que essa daqui era acompanhante dela, ó, essa senhora aqui, ó. Ela podia acompanhar ela quando ela levava. É. Eu acho, a culpa foi mais dessa senhora de preto. A senhora e eu. Alguém tem que ser culpado, né? Foi 38 para 9. Olha pra gente. Eu sei como é que é. Então, você tem sempre que estar à frente do pensamento do seu idoso. Ela estava de costa, abriu uma porta que vai e vem, e a porta bateu na bengala da senhorinha. Na minha avó. É verdade. Vamos levar em consideração que se não fosse aí a fratura,
seria em qualquer outro momento, assim que ela levantasse ou que fosse sentar. É um osso muito fragilizado. Essa é a situação de risco, né? Então, essa é a condição clínica do paciente quando chega num pronto-socorro. A perninha da esquerda, do lado de lá, é a perna fraturada, é o quadril fraturado. Ele fica aberto, rodado externo, e o paciente não consegue movimentar por dor. Então, essa é a técnica que eu falei para vocês. Essa era uma paciente que teve uma fratura dessa região aqui, ó. Ó, ela teve uma fratura dessa região. Ela poupou a cabeça femoral. A fratura foi mais baixa. Quando acontece isso, a gente consegue fazer uma cirurgia como essa. É uma incisão pequena proximal. A gente coloca esse implante por dentro do osso e passa esse parafuso para essa região aqui, ó. Então, essa é uma situação onde a gente preserva o osso e o paciente ele tem um potencial, uma capacidade de recuperação muito mais rápida. Então, essa é a fratura. Esse é o implante. A gente faz basicamente isso aqui, ó. Aí era uma prótese de quadril que ele ia ganhar. A gente ia ter que retirar todo o osso, porque no momento da fratura, as artérias, né, os vasos que levam o sangue para a cabeça, eles são interrompidos. Se esse cisalhamento acontece muito próximo da cabeça femoral, o risco dessa cabeça femoral não resistir e essa cabeça femoral ela morrer é muito alto. Então, o que a gente faz nessas situações? A gente precisa operar o paciente uma vez só. Não dá para a gente fazer isso e, num segundo momento, se essa cabeça femoral morrer, tirar tudo isso e aí fazer uma prótese de quadril. Não é zíper, né? Que você vai abrindo, fechando, abrindo e fechando. Então a gente faz uma cirurgia única mais definitiva, que é uma prótese total. Essa, como é uma fratura que poupa a cabeça femoral, a capacidade de consolidação e a preservação da cabeça femoral é grande. Então a gente coloca um implante, uma haste intramedular. Ó, e ela voltou a desfilar. Não intenção não. Aquela senhorinha, essa daí. Então ela não é retirada. De rotina, a gente não precisa retirar, não. Está melhor, está sem a bengala. Sem a bengala. Sem a bengala. A gente só retira em algumas situações específicas. Por exemplo, uma coisa que a gente não consegue interferir, osteoporose. O paciente já tem. Eu não espero operar um paciente de 65, 70, 80 anos com o osso absolutamente mineralizado. Eu já parto do pressuposto que ele tem osteoporose. E às vezes a osteoporose ela é tão agressiva que o implante que a gente coloca dentro do fêmur, o parafuso vai rasgando a cabeça femoral. E aí se ele começa a rasgar e vai para dentro da articulação, precisa retirar. Aí retira e eventualmente faz um dispositivo, uma prótese, por exemplo. Então essa é a sua pergunta. Quando a fratura ela é mais alta, ó, ela pega a região próxima da cabeça femoral, aí vai para a prótese. Aí é uma cirurgia muito maior. Então aqui é o fluxograma, isso aqui é uma discussão técnica que a gente tem, mas é basicamente o que a gente leva em consideração lá no Samaritano, quando chega um paciente com uma fratura como essa. A tática, a estratégia. Puxa, na projeção eu não consigo. É muito poluído, né? Não é uma imagem que eu ponho de rotina em aula, não. Mas aqui é uma estratégia do que a gente faz. Quando o paciente chega no pronto-socorro, ele passa por uma avaliação quase que imediata entre o clínico e o ortopedista. Existe um processo de compensação do paciente, mas não de tratamento. É aquilo que eu falei, se ele tem uma crise hipertensiva, ele vai ser medicado. Se ele tem uma alteração glicêmica muito grande, ele vai ser compensado. Mas esse paciente, estando estável, tem que ser operado em no máximo 24 horas. Se esse paciente estiver instável, ele tem que ser operado em no máximo 48 horas. Às vezes vai para a UTI, sai da UTI, vai para a enfermaria, já começa a sentar, já começa a andar, e a partir disso, vida normal. Fisioterapia, medicação domiciliar. Muda muito, no começo muda um pouquinho mais o padrão de vida, né? Acaba sendo uma doença que eu converso, é uma doença familiar, né? É o idoso que tem, mas é a família toda que precisa de envolvimento com isso. Até ele readquirir independência. Depois que readquirir independência, a intenção da cirurgia é colocá-lo de volta, é retornar ao mesmo padrão que ele tinha antes da fratura. Mas às vezes a pessoa ela fica fragilizada emocionalmente. Ela deprime, ela não quer mais sair de casa. Porque eu caí na rua, mas você viu a aula?
você vai cair com mais facilidade dentro de casa do que na rua, estatisticamente, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A dificuldade de retornar ao convívio social, a depressão que causa, levam a fatores de imunossupressão. Isso é provado já cientificamente. E quanto mais deprimida fica o paciente, maior o número de doenças que começam a se manifestar. Então, isso é um gatilho que a gente chama, por isso que a morbidade e mortalidade se tornam tão alta. Porque a independência desses pacientes ela tem que ser recuperada. O prazer de viver tem que ser readquirido, né? E a gente não pode abandonar o paciente numa situação dessa. Ô, doutor, é verdade que a raça amarela tem mais propensão à osteoporose? Não. Mulheres, numa proporção muito próxima entre a etnia, né? Caucasiano, é muito próximo. Pode ter uma porcentagem a mais entre elas, mas nada tão discrepante. O que é muito difícil é operar paciente asiático, porque geralmente não são tão altos, então essas hastes às vezes terminam muito baixo, o desvio angular no fêmur é um pouquinho diferente. É aquela história de o mesmo remédio para todo mundo, né? Não dá, às vezes não dá. Então isso, do ponto de vista técnico, dá muito trabalho. Esse é o anterior? Aqui é uma via de acesso cirúrgico, aqui no quadril. Aqui dentro, ó, isso aqui, é essa parte aqui, ó. E aí você coloca uma prótese? Aí coloca uma prótese. Aí a gente coloca um componente que é metálico aqui, ó. E um outro componente aqui, ó, do fêmur, aqui dentro. Isso aqui pode ser cimentado ou não cimentado. Aí entra em técnica. O metal? O osso aqui em volta a gente não mexe. A gente só faz um corte aqui em cima e coloca isso por dentro. Então a quantidade de sangue que chega ao redor nessa estrutura é mantida. Então o osso ele se nutre por sangue. Então o sangue continua chegando na cortical. A gente só mexe no canal medular. Então, essa é uma boa pergunta. Esses implantes, eles são feitos de um material inerte. Então, não existe uma rejeição. O que existe é um grande medo. O ortopedista ele não costuma ter muito medo das coisas, técnicas cirúrgicas. O ortopedista adora operar. Mas a gente tem respeito. Uma delas se chama infecção. Então, às vezes tem que retirar o implante, não por rejeição. É porque se uma bactéria se deposita no implante, e o implante ele é um objeto, né, uma estrutura avascular, ou seja, não chega sangue no implante. O implante é artificial. Se não chega sangue, não chega antibiótico. Se não chega antibiótico, aquela bactéria que está depositada ali, ela só vai sair se você tirar o implante. Então esse é um grande problema no universo ortopédico, que se chama infecção. Rejeição, assim, o meu organismo não se adaptou ao implante, não é verdade. O gasto anual, eu acho que não... Existe um valor alto, né? A maioria desses implantes de maior e melhor qualidade são importados. Existem diversas marcas, é como carro. Cada carro tem o seu preço, né? Então não tem um valor único para cada implante. Tem implantes que eles têm uma capacidade de atrito entre os componentes mais baixa. Isso faz com que eles durem mais. Então, num paciente de 40 anos que precisa de uma prótese de quadril, que tem uma expectativa de vida mais alta, que ele vai usar mais esse implante, geralmente a gente coloca um com a capacidade de atrito mais baixa. Num paciente de 95 anos, com uma fratura do colo do fêmur, talvez a demanda que ele faça no dia a dia possa ser colocado um outro tipo de implante. A intenção não é dizer que o melhor deixa para o mais jovem e o pior deixa para o idoso, não é. Mas é que um implante, às vezes, tecnicamente ele precisa de tantos acessos cirúrgicos ou tanta desvitalização para um implante de maior qualidade que a cirurgia se torna mais agressiva. Então, às vezes, a gente pensa numa menor agressividade cirúrgica e que, a longo prazo, vai ter o mesmo resultado. Entendeu?
Depende. O senhor diz só da órtese e prótese, só do implante, da internação, do... Olha, eu vou chutar, depende. Uns 30, 40 mil. Uns 30 para 40. Faz. Isso aqui é uma urgência. Isso aqui é diferente de você ter uma artrose de quadril, você tem um desgaste na articulação pelo processo de envelhecimento e você precisa de uma prótese de substituição, porque acabou o quadril. Isso é uma cirurgia eletiva. Uma fratura do fêmur é uma urgência. Então a urgência não existe nem doença pré-existente, não. Como é que eles chamam isso? Quando você vai ao pronto-socorro, não precisa de autorização. Não existe carência. É isso que eu queria lembrar. Eu acabei de ter meu plano, comprei meu plano hoje. Amanhã você caiu, você não tem carência. É como você comprar um plano de saúde ou pagar um plano de saúde e infartar. Você não escolheu infartar, aconteceu. Você não escolheu cair, você não escolheu uma fratura do fêmur. Então isso não tem carência. Isso é coberto pela ANS. Tem que ser feito. Uma infecção ela pode ser aguda, ela pode estar relacionada, por exemplo, aqui a gente está lotado de bactérias, inclusive no ar. O centro cirúrgico ortopédico, ele tem fluxo laminar. O ar que sai do ar-condicionado, ele não vai direto no paciente, ele é periférico, mas mesmo assim existe um pool bacteriano, uma quantidade de bactérias no ar. Às vezes ela se deposita na ferida operatória, e ela desenvolve uma infecção. Outras vezes, ela não é na fase aguda. Você tem uma prótese, mas você tem um abscesso dentário, você faz uma infecção urinária, você faz uma infecção pulmonar. Qualquer origem de bactéria no teu corpo que caia na corrente sanguínea e que eventualmente se deposite no implante. Aí você pode desenvolver uma lesão no pé, uma ferida, uma frieira, por exemplo. É um meio de porta de entrada que aumenta o risco de infecção. Obrigada, convido todos aí para o lanche. Muito obrigada, viu, doutor?